mais afável, mais simpático e tal. Então, o Joaquim Barbosa, eu acho que ele não tem um cacuete. Então, eu acho que ele se for vice dela, né, eu acho que é uma baita chapa. Né? É a chapa do novo, é a chapa da renovação, etc. Mas vai ser uma eleição muito complicada, porque a gente não vai saber quem é que vai para o segundo turno. Eu não sei quem lembra aqui da eleição de 89. Mas a eleição de 89 foi assim. Era o Collor, o Lula ou o Brizola. São três caras que podiam ir e a gente não soube até o finzinho quem é que ia. Se tiver o Lula, tá? Aí pode ser que polarize. Aí vai ter o Lula, a pergunta é quem vai ser o anti-Lula. Aí pode ser que o nosso amigo aqui, o Precious, consiga... o cara vai dizer assim, pô, eu vou tapar o nariz e botar nesse cara, pô, porque é melhor do que botar no Lula. Então pode ser, se tiver o Lula, a possibilidade de ter o anti-Lula aumenta. Agora, se não tiver o Lula, não vai ter o anti-Lula. E se não tiver o anti-Lula, vai espalhar voto para tudo quanto é lado. Falando de nomes, isso acabou. Esse é que é o problema. É porque, na verdade, nenhum deles hoje em dia tem proposta. Né? Eu acho, deixa eu te dizer, que esse cara aqui é o principal informe. Acho que a Marina, o Geraldo Alckmin ou o Dória vão para a proposta PSDB mais conservadora. Né? Esse cara aqui, o Bolsonaro, eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer. Pode ser qualquer coisa, vai ser o que é na telha dele. Em geral, o militar é muito de esquerda. Né? Vídeos militares passados no Brasil. Aí alguém vai dizer, não, essa maluca militar. Não, do ponto de vista econômico, o militar é de esquerda. Olha aqui, ó. Não sei se eu... Deixa eu só dar a palavra aqui para Eu falo demais. Para a Patrícia, se quiser sentar aqui na frente para poder... Sim, claro, você pode continuar. Acho que pode ser um pouco mais para o meio aqui, só para a plateia. Poder ficar mais desse lado. Você está perto do patrocinador. Chega mais perto que a gente está no debate. Não, eu só vou fazer só o vai pesa aqui também. Acho que a ideia é poder explorar mais aqui a presença do professor e também, claro, e acho que as ideias que vocês também podem trazer, porque eu acho que vocês vêm, sei lá, atuam em diversos setores, ou na academia, ou né, mercado. Acho que todo mundo, eu acho que 2018 vai ser um ano assim que pra gente que está no, né, vai provavelmente tem que acompanhar, né, eu acho que vai ser um ano único, assim, eu pelo menos, sei lá, com mais de 20 anos de profissão, acho que é, né, sei lá, não estava em 89 lá, estava estudando em 89, que foi, acho que um ano bem emblemático, mas eu acho que o ano que vem vai ser um ano, tem que ter estômago, assim, porque qualquer caminho que surgir, vai ser adrenalina o tempo todo, perguntas, dúvidas, e acho que vai ser antes, durante e depois da eleição, como o senhor falou. Eu acho que é bem o eleição e pós-eleição, acho que vai ser uma coisa tipo, acho que um pouco parecido com 2002, talvez, né, pensando um pouco nas expectativas, né, aquilo que vinha, assim, né, do período de 8 anos de STD, chegada do PT e tal. E tem outros nomes, né? Tem os globais aí se posicionando, tem até o presidente da Riachuelo agora também, né? Já disse que não, que ele sabe que ele não tem, né? Mas não sei, né? Essas coisas, né? Ele mesmo disse que não tem talento para isso. Isso já é uma grande coisa, né? O próprio Barbosa falou isso, né? Ele acho que não vai filiar ainda, né? Não tem partido. E tá na reta final, então dia 1º, 2 aí, né? Tem que se filiar. Professora, queria assim, eu estava até vendo a matéria do final do ano passado que o jornal fez, que vai ser entre a Fé Comércio, né, com as previsões, né? O senhor acertou no PIB, de certa forma, se fechar o ano vai ser 0,8, né? A gente foi otimista no início do ano, dizendo que o PIB ia crescer 0,8, né? Vamos cruzar os dedos para Mas foi bem pessimista em juros, o senhor estava traçando 10, um pouco em juros, inflação ainda acima da meta, né? 4,8. Um pouco acima, né? Eu queria, assim, 2 comentários do senhor. A primeira questão que o senhor salientou muito da questão fiscal, né? E
relação da PIB e tal, que tem, acho que tem aqueles que dizem que ela ainda é preocupante, outros que dizem que, considerando outros, né, cenários que já viu, né, você falou da Grécia, né, mas lá a relação era maluca, né? 120, né? Quer dizer, aqui tá o quê? Não chega a Tá 70. 71, 72. Quer dizer, quanto, do ponto de vista mais técnico, isso é um percentual considerado também elevado, o problema é o que está em torno, né? Quer dizer, as possibilidades de manter, né, as correções. E a questão da inflação, que eu acho que é a pergunta que muitos fazem é se ela vai se conseguir manter nesse nível mais baixo, porque uma coisa que eu vejo assim, a hora de começar a aquecer, é aquilo que a gente sabe em outros momentos já aconteceu, né? Começa a demanda a aquecer, daí não tem produção, ou tem essa indexação aí fake, né, que na verdade ela atua bastante, né? Serviços, né, uma curiosidade que eu tenho, olha, começar a aquecer mais emprego, você não vai pressionar serviços, né? Então essas duas coisas, essa questão da dívida e inflação, assim, Olha só, ainda tem esses... A dívida, eu acho que a gente ainda está longe de cair num abismo. Né? Então, assim, a comparação com a Grécia é no sentido que a Grécia realmente está numa situação muito pior, devia 120% do PIB. A gente deve só 70% do PIB. Só que há poucos anos atrás nós vimos 50% do PIB. Então nós estamos numa trajetória muito acelerada. Se a gente continuar assim, no ano que vem vai ser 80%, no outro vai ser 90%. Então, eu disse, a gente não vai cair no abismo em 2017, não vai cair no abismo em 2018, talvez nem em 2019, mas nós estamos na direção. E em algum momento, em 2017 não vai ser. Em 2018 ou em 2019, a gente tem que começar a frear o carro. A gente tem que começar a fazer com que o menos 2,6 de déficit primário comece a diminuir para 2, 1,4, 1, 0, passe a 1 positivo. A gente tem que começar a virar, né? Então é isso que eu estou dizendo, tem que começar a frear o carro para não cair no abismo. No que diz respeito à inflação, não dá para pensar mais do que, sei lá, 6, 8, 12 meses na frente. Mais do que isso realmente é adivinhação. Aí tem que chamar a mãe de Ná para trazer a sua bola de cristal. Mas o que parece é que a gente vai ter uma inflação relativamente baixa esse ano, com certeza, mas no ano que vem também. Por duas razões. Por mais que a economia cresça, olha o tamanho do buraco. Ó, deixa eu voltar lá no meu gráfico do buraco. Olha o tamanho do buraco. Então, por mais que a gente cresça, ainda vai ter muita capacidade ociosa, ainda vai ter muita gente desempregada. Então tem muito espaço ainda para a gente crescer sem pressionar a inflação. 2 é o seguinte, a inflação brasileira ela tem um caráter inercial relativamente forte. Isso é ruim quando ela está alta, mas é bom quando ela está baixa. Inércia significa dizer, em termos estatísticos, que demora para a inflação se mexer. Isso que é inércia. Demora para ela se mexer. Quando ela está andando num sentido, demora para você virar para o outro sentido. Isso é verdade para cima ou para baixo. Então, quando está em 11, foi custoso trazer para baixo. Não é barbada passar de 2 para 8 ou para 6. Então, a inércia agora vai jogar a favor. Os contratos vão ser reajustados a um valor mais baixo, os aluguéis vão ser reajustados em valores mais baixos. Então, isso ajuda o ano que vem. Então, eu acho que a inflação vai continuar. Para 19, 20, 21, eu não sei. Mas para 17 e 18, eu acho que esse cenário de inflação na ordem aí de 3% esse ano, 4% ano que vem, parece ser muito razoável. E a dívida que eu falei antes, eu acho que a gente ainda tem espaço. A gente não vai cair no abismo nem em 17, nem em 18. Agora, uma hora, estou só dizendo, isso é a agenda fundamental é frear o carro para não cair no abismo. É pegar 2,6% de déficit primário e transformar em 2,6% de superávit. Se não for por reforma previdenciária, tem que crescer. A outra alternativa era aumentar a carga tributária em 5 pontos percentuais do PIB. A gente já paga 35, tinha que pagar 40 pontos percentuais do PIB. Aí tem que voltar a CPMF, tem que aumentar o imposto de renda, tem que taxar a transferência de juros e dividendos, tem que voltar a CID. Acho que as pessoas não vão querer isso, né? Então tá. Bom, fica aberto, né? Quem quiser comentar, questionar. Só sobre a política econômica Vamos dos começar militares. por trás para dizer que os últimos serão os primeiros.
A política econômica dos militares que você falaste agora. Os militares são esquerda, que nem o PT, né? Assim, ó, deixa eu contar a história para vocês. Hã? Essa doeu. Não, são de esquerda. Deixa eu dizer a vocês, são de esquerda no seguinte sentido, o militar não gosta de desorganização. Ah, Tá certo? mas aí está a grande diferença. Né? Você consegue conceber o tamanho de incompetência junto com todos os desvios de Não. possíveis. É outra história. Os Né? militares não têm isso. Não, tá certo. Deixa eu dizer o seguinte, estou falando só legal. do ponto de vista econômico. Durante o governo militar, não teve a roubalheira que teve durante o governo petista. De jeito nenhum, era infinita. Se existia, o que os militares faziam um pouco era nepotismo, empregar o sobrinho, tipo. Mas assim, essa escala de bilhões era mais nada. Eu disse que os militares são de esquerda no seguinte sentido. Deixa eu contar para vocês uma história. Há muitos anos atrás, quando eu voltei para o Brasil, eu participei de um estudo para mudar a forma de determinação de preço das passagens aéreas. E aí nós fomos lá em São Paulo apresentar o estudo para o brigadeiro, lá não me lembro mais o nome dele, brigadeiro fulano e tal, que era o presidente, era o chefe lá do Departamento de Aviação Civil, DCA. E o Departamento de Aviação Civil, de civil só tinha um nome, porque o chefe era o brigadeiro não sei quem, o outro era o major não sei quê, o comandante do ar, não sei o que tal. E aí a gente propôs para eles desregulamentar o preço das passagens aéreas. Porque as passagens eram, a Varig até hoje processa o governo, que o preço era determinado pelo governo. O governo é que escolhia o preço da passagem aérea. E a gente disse, não, tem que acabar com esse troço e tem que deixar, tem mercado, pô. O preço de passagem aérea tem que variar, cada companhia vai... E o brigadeiro disse, não, mas como é que isso vai acontecer? Cada um vai determinar o seu próprio preço? Sim, é. Não, o cara vai chegar lá na hora, porque não tinha internet, né? Mas era 96, 90. O cara vai chegar lá na hora no aeroporto e não vai saber o preço da passagem? Não. Como é que ele vai saber? Não, o cara vai botar um anúncio, né? Custa R$3. O militar, ele acha que mercado é uma coisa muito desorganizada. Cada um faz o seu preço, cada um produz o que quer, não tem coordenação, não tem comando, não tem uma visão centralizada onde todo mundo... O militar, ele tem por profissão dele, porque na profissão dele tem que ser assim, né? Você não pode deixar cada soldado decidir se vai brigar com o inimigo ou não, pô. As pessoas, olha que nós vamos fazer uma votação, vocês acham que a gente tem que atacar os caras ali que estão metralhando a gente? Não pode, né? Então, na profissão dele, ele não pode fazer isso. Só que aí ele pega isso que faz sentido na profissão dele e aplica para a economia como um todo. Ele acha que a economia é um negócio meio... Porque assim, o capitalismo é um negócio meio, parece meio desorganizado, né? Parece uma bagunça. Cada um faz o que quer, produz o que quer, bota o preço que quer, aonde quer. Pô, não tem alguém que vai botar ordem nesse negócio? E essa ideia de ordem imposta por alguém, é isso que eu estou dizendo que eles são iguais. Isso existe na esquerda e existe nos militares. A ideia de que na economia você tem que controlar as coisas. Não pode deixar esse negócio, não, a Petrobras tem que ter o preço da gasolina no país inteiro, não sei o que, tem que ser. Tá? Então, nesse sentido que eu falei, tá? E eu temo que o Bolsonaro seja um pouco assim, o Bolsonaro tem essa mentalidade excessivamente intervencionista. Se você olhar o governo Geisel foi um dos governos mais intervencionistas na história do Brasil. A diferença é que eles gostavam de propriedade privada, os outros não, eles não roubavam, eles eram honestos, os petistas roubaram, como a gente descobriu, de um jeito, né, inimaginável, tá certo? Como diz um amigo meu, né, o PT fez com a corrupção, o PT, a corrupção está para o PT do mesmo jeito que os programas sociais. Né? Os programas sociais não foram inventados pelo PT, né? Bolsa Família, essa coisa, nada foi inventado pelo PT. Mas o que o PT fez? Ele organizou, centralizou e expandiu. Aí com a corrupção, com a mesma coisa. Não foram eles que inventaram. Sempre teve. Sempre teve. Só que eles organizaram, centralizaram e expandiram. Então, é diferente nesse sentido. No caso do militar não tinha isso. Né? Você não vê, vocês devem ouvir falar no Coronel Mário Andreasa, não sei aqui quem conhece. O Coronel Mário Andreasa foi ministro do... Não chamava transporte, chamava Ministério do Interior, que incluía transportes,
era um negócio enorme, tá? Pegava uns 4 ou 5 ministérios. Esse cara comandava um volume de dinheiro inimaginável. Tá? Aí você vê, o cara ficou rico? Não. O filho dele ficou rico? Não. O neto dele ficou rico? Não. Então era diferente, mas do ponto de vista de ver a economia como algo que você tem que manipular e controlar e intervir excessivamente, nesse caso eu acho que os militares são de esquerda nesse sentido. Nesse sentido que eu quis dizer, tá? Não tem nenhum outro sentido que não seja exatamente esse. Eu acho que eles são menos incompetentes também, esse é o ponto, é outra diferença absurda. Tem um espírito de corpo, talvez maior, sei lá, não sei. Mas antigamente eles se preparavam, eles eram preparados, hoje não tem esse preparo. Também não sei. A escola, sabe, superior do exército. Isso eu não sei. Acho que vão confiar nele a resolução da crise da segurança no Brasil. Eles estão vinculando. Porque eles não querem. Marcelo. Posso falar? Não sei Vamos se pela o ordem aqui, Stein né? tá, O Stein e A minha pergunta é mais no sentido de, assim, quando você olha para os pegados que você colocou ali, existe ali um claro trade-off, né? Tem uns que são mais habilidosos politicamente de articular políticos tradicionais, enfim, fazem mais parte do establishment, mas que, por outro lado, são mal vistos pela população, né? Porque fazem parte do establishment. E tem os políticos mais que representam um novo e tal, mas a parte ruim disso é que esses caras têm pouca habilidade política, não vão saber governar direito. Então, assim, quando você olha para o horizonte político, assim, a capacidade da pessoa conseguir fazer as reformas necessárias, né, na Previdência, enfim, não parece nem um pouco óbvio que o próximo candidato, o próximo presidente vai conseguir fazer isso. E, nesse sentido, não tem um otimismo excessivo em relação à economia, porque a gente, além de tudo, tem a taxa de juros internacional, que é muito baixa. No momento que começar a subir a taxa de juros, o Brasil, toda essa euforia que tem agora, quer dizer, não diria euforia, mas o otimismo que tem agora vai desaparecer. Né? Então, assim, as coisas não estão, as pessoas não estão olhando com muito otimismo ao futuro. Assim. Deixa eu complementar isso, mais ou menos nesse sentido, e aí eu acho que nós temos uma pergunta para vocês todos. A questão é o seguinte, do ponto de vista da leitura econômica, a gente tem propostas, tem caminhos. A questão se a sociedade brasileira tem condições de entender, e aí eu chamo a imprensa, o que é que vai estar em discussão em 2018. Quer dizer, e se este discurso das coisas que nós precisamos fazer, se ele for colocado a público, se isso vai eleger um presidente. Esse me parece um desafio, e aí o papel de como essa informação, como isso vai ser tratado na grande imprensa, porque nós compramos produtos. O próximo candidato vai ser um produto que vai ser colocado aí 90 dias na mídia. Nós compramos, grande parte da população brasileira compra assim. Então, é isso. A outra questão é sobre indústria. Eu não sou muito otimista, não, tá? Eu torço para que dê certo, eu torço para que o cara que vai ser eleito tenha uma agenda de reformas, mude a Previdência, dê independência ao Banco Central, né? Eu torço para que isso aconteça. Eu concordo com o que você está dizendo aí, que tem caras que são do status, né? E aí são mais difíceis de serem eleitos e fazerem a reforma. Tem os que não são, mas aí tem um problema de que se eles forem eleitos eles vão fazer. Então eu não tenho o que discordar de você, eu concordo. Eu só seria razoavelmente otimista, deixa eu tentar jogar um pouco de otimismo no seguinte sentido. Quem imaginaria que o presidente Temer ia fazer todas as coisas que ele está fazendo? Eu não estou falando das coisas que ele está fazendo de noite no Alvorada junto com o Joesley. Tá? Essa também ninguém imaginava que ele ia fazer. Não é disso que eu estou falando só do ponto de vista econômico. Tem várias coisas positivas sendo feitas. Né? O PEC do teto foi um avanço, tem que ter a da Previdência, o PEC foi um avanço. O fim da política de conteúdo nacional foi um avanço. O fim da obrigatoriedade da Petrobras ser a operadora de todos os poços de petróleo no pré-sal provavelmente vai ser um avanço. Vamos descobrir agora, daqui a 20 dias, 15 dias, vai ter leilão lá no...
7 de outubro, não é isso? 27. 27 de outubro. Vai ter lá o leilão das áreas e a gente vai ver quem vai comprar e quem vai investir. A reforma trabalhista que esse Congresso fez, eu acho que os deputados só votaram aquilo que eles não entenderam. Entendeu? Eles realmente não entenderam. Se eles tivessem entendido, eles não tinham votado. Porque esse negócio vai ser uma revolução no mercado de trabalho. Isso vai ser uma revolução no mercado de trabalho. Então, tem coisas acontecendo. Mesmo nesse cálculo, a criação da TLP, em substituição à TJLP, foi um avanço para diminuir a bolsa empresário. Agora o cara vai ter que pagar o que é a NTNB, não vai pagar lá o jurinho mais barato que ele pagava antes. Então, assim, a gente está avançando em certos aspectos com um governo que a popularidade dele é 0,3, pô. Quer dizer, então, pô, se o presidente, se esse cara está conseguindo fazer isso, talvez o presidente eleito consiga fazer mais. Faz a parte fiscal. Essa que é o que está faltando, é o cara acertar a parte fiscal. Então, e no teu caso, eu acho assim, ó, a gente vai depender do político. O político é uma profissão que nem economista, que nem médico, cada um que nem militar. Cada um tem a sua especialidade, a sua formação. O político é o cara que tem que pegar uma mensagem complicada e transformar isso numa mensagem simples que o indivíduo entenda e vote nele. Então, o Fernando Henrique, não sei se vocês lembram, ele tinha uma moedinha de R$1 para ele dizer, esse negócio aqui compra 1 quilo de frango. Pô, você quer mensagem melhor que essa? Pô? Aquele negocinho, 1 quilo de frango? Pô, eu tenho que votar nesse cara, né? Então, o Lula a mesma coisa. Ele dizia, eu sou do povo, chorava. Então, o cara tem que, de algum jeito, se conectar com o eleitor e explicar para o eleitor a plataforma dele. A gente precisa dar para os caras, a nossa função, como economista, é dizer para o cara qual é a agenda. Então, a primeira coisa que tem que dizer é o seguinte, tem que fazer um ajuste de 5 pontos percentuais do PIB. Agora, você tem que arrumar um jeito de explicar isso para a população, pô. Como que a gente vai fazer isso? Você tem que traduzir isso para a população de algum jeito. E aonde? Minha dúvida maior é assim, quem vão ser Com a os ajuda do jornalista. Não, a gente não ajuda nada, a gente espera que seja... A minha pergunta é, quem vão ser os marqueteiros desses caras? Porque até aí, né, aí tá em uma função que ultimamente tem sido muito, né? Agora, eu acho assim, acho que um tema que eu tenho curiosidade como vai ser abordada a questão da própria corrupção, tudo isso, porque mesmo que um ou outro não tenha, é um tema que é, né, pode no primeiro turno ser pouco, né, tá um pouco assim isento, digamos, uma Marina, né, mas no segundo tu vai ter que compor, e aí provavelmente vai compor com quem, né, tem uma proximidade com, né, porque os outros todos estão ali, né, do ladinho da questão dessas relações patrimoniais, que na verdade tem estudos pra caramba, né? Fernando Henrique foi um dos que estudou isso, né? E falou disso. A gente é um país patrimonialista. E assim, ela vai mudar, talvez seja mais fácil subir o PIB nas alturas do que modificar no assim, Brasil. Teve períodos em que foi pior e teve períodos em que foi melhor. Patrimonialista a gente sempre foi. Mas houve momentos em que a gente era um pouco menos. E nesses últimos 6, 7, 8 anos, nós fomos muito mais. Foi maior que Agora, eu acho que para a imprensa, sei lá, para a gente vai ter que acompanhar Você não pode lançar um produto novo, saídas. O problema é que essa coisa de novo também é uma coisa meio perigosa, né? Porque a gente vê, sei lá, se os Estados Unidos são um exemplo, se nós temos... Pode ser uma coisa, tira essa gente. Eu acho assim, para dar um palpite na Começa a fazer economia. pesquisa sobre outros nomes. Mas eu acho que o problema não é nem tanto nome, né? A associação tem, assim, é que tem uma... Essa inércia da informação, a gente está com um processo também de ressaca, assim, né? É difícil, porque eu acho que essa é a zona de risco, assim, porque a gente não tem um entusiasmo, né? Por mais que... e é muito difícil, né? E aí eu acho, assim, pelo menos eu acho que na área na economia, eu acho que qualquer um que for, não vai querer arriscar. Eu acho que isso pode ser uma coisa interessante, não mudar muito. Se for, sabe, se isso pelo menos conduzir um pouco, a gente não perde 2 anos que foram de tentar reconstruir, 1 ano, sei lá, de tentar reconstruir uma coisa que foi Marcelo, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, né?
gráfico lá dos setores, nós vemos o seguinte: o agronegócio brasileiro, ele sofre da porta da fazenda para fora, ou seja, mas ele conseguiu ter incorporação de novas áreas e ganhos de produtividade expressivos. Mas o país como o nosso precisa da indústria. Precisa da indústria. Ali tem salários, ali tem tecnologia, ali tem base. Não é serviço, porque nós não conseguimos exportar serviço. A gente não tem importes, não somos Singapura, não somos Holanda, nós precisamos da indústria. Então, assim, o que é que nós vamos pensar para a indústria brasileira que defasou dessa forma? Porque ela precisa de tecnologia, ela precisa de conhecimento, ela precisa de mão de obra qualificada, coisas que nós vamos perdendo. O que se fala disso? Só antes de responder a pergunta, a gente vai ter mais uma pergunta além dela aí, depois a gente pode encerrar. Eu tô eu comi antes de vir pra cá. A gente tem horário. O capitalismo não é assim. Não, eu acho assim, ó, o Brasil é um país fadado a ter indústria por conta da escala. Então, um país que nem o Uruguai ou o Chile, não sei o quê, consegue viver sem indústria. A gente, todo país grande, em geral, tem indústria, porque indústria tem retorno de escala, é isso que a gente aprende. Então, faz sentido ter indústria onde você tem mercado consumidor. Então, tem 200 milhões de pessoas, então é inevitável, nós nunca seremos um país não industrializado. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é não querer fazer a indústria na marra, né? É ficar com aquela brincadeira que eu disse lá, de você criar uma indústria nascente que nunca nasce, né? Ela é sempre nascente. Ele passa 60 anos, o cara continua precisando de... Eu vi um industrial gaúcho, que eu não vou dizer de que setor é, dizendo assim, não, nós temos que manter os benefícios para o setor, porque se não mantiver os benefícios para o nosso setor vai quebrar. Aí eu falei assim, rapaz, você está falando maluquice, porque se eu fosse, eu daria, bom, então é porque vocês não conseguem funcionar, então vamos deixar quebrar mesmo. Se você só funciona com a muleta, você tem que quebrar, né? Então a pergunta é, quais são os setores onde a gente consegue, e não sou eu que vou dizer isso, é a sociedade que vai dizer, quais são os setores da indústria onde a gente consegue ter competitividade. E mais, não existe país que faça tudo sozinho. Para você ter uma indústria que funcione e possa exportar, você tem que importar. Se você fizer a lista dos 10 maiores exportadores de manufaturado no mundo, eles são os mesmos que são os 10 maiores importadores de manufaturado do mundo. A Embraer, que é um orgulho nacional, que bota avião no mundo inteiro, só é o orgulho nacional que é na hora que ela se tornou a maior empresa importadora do Brasil. Que quando ela queria fazer o avião com turbina brasileira, turbinas Almeida, o radar feito pela empresa Silva, não sei o que e tal, ninguém comprava. Agora, quando ela chegou e disse, não, a turbina vai ser da General Motors, da General Electric, o radar vai ser lá daquela empresa francesa lá que faz radar para todo mundo lá, e a gente vai fazer um pedaço do avião que a gente sabe aqui, e vai montar o resto do avião aqui. Bom, aí bombou. Então, é a mesma coisa, você tem que ter uma cadeia, onde a gente vai fazer um pedaço do carro. Agora, o governo passado achou que a gente ia... Eu me lembro dos tempos dos anos 80 que a gente tinha orgulho de que o carro era 99% brasileiro. Aí ele não andava. Aí quando ele ficou só 50% brasileiro, pô, ele começou a ser muito melhor do que ele era antes. Então a gente tem que botar na cabeça que a gente vai ter que ter indústria, mas não vai ser um troço 100% nacional. Vai ter um pedaço que a gente vai ter que importar de quem sabe fazer, montar, e isso não vai ter um indivíduo que vai descobrir quem é. Quem vai descobrir quem é são os empresários inovadores. Eles é que vão ter que ver e se alocar. Não somos nós que vamos dizer o que vai acontecer. E a outra a minha dúvida, professora, é a seguinte: pela teu gráfico, né? A indústria entrou junto no nosso buraco, né? Isso. Pelos dados do Serasa, 80% das famílias também estão endividadas e o nosso estado também está endividado, não só o estado do Rio Grande do Sul, como o país como um todo. Quem vai pagar essas contas? Aonde que vai gerar? Não, olha o seguinte, vai ter um processo que já está acontecendo nos últimos anos,
de desalavancagem das famílias e do Estado. Que é isso que eu estou te dizendo. O Estado brasileiro e o Estado do Rio Grande do Sul vão ter que se desalavancar. E as famílias já estão fazendo isso, tá? É verdade que você disse que o endividamento foi grande, mas ele hoje, o endividamento das famílias, é menor do que era há 3, 4 anos atrás. O comprometimento de renda, se a gente medir assim, comprometimento de renda das famílias, pagando dívida, ele hoje é menor do que era há algum tempo atrás. Porque as famílias estão fazendo isso, elas estão se desalavancando. Na medida em que os juros caem, isso vai ficando cada vez mais fácil de ser feito. Tá? Porque você vai repactuando as dívidas, ela vai custando cada vez menos e tal. Isso é que nem cobra jiboia quando come boi, entendeu? Tem que digerir. Você engorda, depois você tem que digerir o troço. Nós estamos digerindo. Por isso que eu não acredito nessa história de que a gente vai crescer 5%, 6%. Né? Não, vamos crescer 0,8%, vamos crescer 3%, 2%, pode ter um ano que cresça muito. A gente precisa de reformas para que a gente consiga, em 2022, 2023, 2024, aí sim voltar a crescer forte. Para esse ano e para o ano que vem, eu acho que a fatura está calculada, vai crescer pouco mesmo, porque o governo vai precisar fazer o ajuste fiscal, porque as famílias estão fazendo o seu próprio ajuste fiscal, então realmente não vai ter jeito, vai crescer pouco esse ano e pouco ano que vem. Entendeu? Bom, eu tenho uma pergunta, só para botar areia no chope das pessoas. Dessa esteira... areia não, que ruim. Areia, foi na areia. Não, eu tenho só um... Vai estragar, né? Sei lá, uma dúvida, assim, na questão da indústria, né? Claro que o sonho de qualquer país é aumentar, conquistar mais mercados, né, para a indústria nacional, exportar mais, através de uma maior competitividade do produto nacional, né? Enfim. E dentro dessa ótica a gente tem um problema sério de qualificação da mão de obra aqui, um problema histórico, assim, no meu juízo, tá? Nessa mesma esteira, eu vi algumas discussões sobre flexibilizar a política de migração, que, fazendo um comparativo com os Estados Unidos, os países, né, ditos desenvolvidos, aí, a taxa de imigração é muito maior que no Brasil. Então eu já vi discussões sobre ampliar ou flexibilizar a política de imigração no sentido de trazer mão de obra qualificada a curto prazo do Brasil, em contrapartida a um processo educacional que levaria muito mais tempo. Eu acho que eu sou a favor de políticas de imigração mais simples, né, e mais fáceis. Mas acho que isso não resolve o nosso problema. Boa parte da imigração que tem para o Brasil hoje é uma imigração de pessoas de baixa escolaridade. É o venezuelano, ou é um cara que está fugindo, que é o venezuelano que está fugindo do Maduro, ou o sírio que está fugindo lá da guerra, etc. Você não poderia ser seletivo. Mas eu acho que não tem tanta gente querendo vir para cá, né? Eu concordo contigo no seguinte aspecto, tá? Não existe país que tenha conseguido ter um desenvolvimento industrial significativo se não tiver também um desenvolvimento na educação de base, ou seja, todo mundo tem que saber ler e escrever direito, né? E tem que ter uma universidade que funcione, de excelência. Se você olhar os coreanos, né, como é que os coreanos conseguem fazer o que eles fazem? Porque lá toda criança sabe ler e escrever e as universidades na Coreia são excelentes e os caras vão para o exterior fazer doutorado e voltam para a Coreia, não um doutorado em economia, filosofia e letras, mas doutorado em engenharia, física e matemática. Os caras voltam para lá para trabalhar na indústria coreana. É muito mais difícil você exportar televisão do que exportar carne, né? Acho que todo mundo entende isso de um jeito muito simples. Quando a gente compra uma televisão de tela plana, a gente só vai comprar a próxima daqui a 5 anos. Agora, picanha não. Você comeu uma picanha no almoço, no jantar você quer comer outra. No almoço do outro dia você quer comer outra. No outro jantar você quer comer outra. Então, um país que vive produzindo televisão de tela plana, ele tem que ter pessoas altamente capacitadas para tornar a televisão anterior obsoleta para você comprar uma nova. Senão você nunca mais compra. A minha televisão de tubo eu só joguei ela fora porque
chegou uma hora que vai parar de funcionar, né? Aí eu tive que comprar até uma, ela funcionava. Então você tem que dizer, não, isso aqui é obsoleto, você tem que lançar uma melhor, que se conecta com a internet. Aí depois que você comprou que se conecta com a internet, você tem que lançar uma outra que tem uma resolução melhor. Aí depois dessa, você vai ter que lançar uma outra que além da resolução melhor e além de se conectar com a internet, tem um troço em 3D que materializa um negócio na tua frente. Aí depois ele vai ter que fazer uma outra, depois ele vai ter que fazer... Porque senão você não fica comprando televisão todo dia. Então para você ter uma indústria forte, você tem que estar o tempo inteiro gerando um produto novo. Então depende muito de investimento em tecnologia, de educação e disso que você falou, de mão de obra. Então não adianta a gente querer ter uma indústria forte se 1/4 da população brasileira é analfabeto funcional. Ou seja, o cara sabe as letras, sabe, mas ele não sabe escrever um texto. Aí não tem como. O que esse cara vai fazer? O que esse cara vai fazer na vida? Você vai arrumar um emprego para ele no Uber lá, fazendo software? Não vai, né? Então, tanto o mercado de serviços, quanto o mercado de serviços de alta tecnologia, como o mercado industrial, depende fundamentalmente de educação básica boa para todo mundo e educação superior muito forte para uma elite de pessoas. Não precisa muita gente. Precisa de muitos engenheiros, mas não precisa todo mundo. O país, 150 milhões de engenheiros, 200 milhões de engenheiros. Mas tem que ter um número grande. A gente faz o oposto, a gente só abre, não vamos falar dos economistas, né? A gente só abre faculdade de Direito, Sociologia, Filosofia, Letra, nada contra. Nada contra, tá certo? Só que é o seguinte, isso não ajuda no desenvolvimento científico e tecnológico, isso não ajuda, isso ajuda a filosofar, mas não ajuda a produzir computador. Então, o que a gente quer? A gente tem que ter um candidato que diga isso para as pessoas. Assim, nós temos que ter mais escola de engenharia e menos escola de direito no Brasil. Tem advogado demais e engenheiro de menos. Bom, acho que então teve uma discussão boa. Queria agradecer mais uma vez. Só aproveitando, quanto tempo tem o presidente de engenheiros? Sei lá. Assim, né, que ter presidentes engenheiros... O Brizola bateu na trave, né? Não, mas os militares eles têm, né? De alguma maneira tinha tem uma formação. Não sei, mas desde então... O economista, a gente não. O Getúlio era advogado, né? Estudou aqui na Faculdade de Direito. Para cá o Jânio era professor. Né? O Jânio Quadros era professor de matemática. Um professor secundário, né? O Collor, o que ele era? Economista. A Dilma, pô, era economista. O FH era sociólogo. O Lula não era nada. Não, o Lula era tudo. Vamos lá, antes do Lula, o Dutra era militar, né? O general, o Marechal Dutra, né? O Getúlio antes, acho que eu me lembro. O Jango era advogado. O Jango era advogado.